Fala pessoal, tudo beleza? Como é que vocês estão? Nós estamos de volta em 2024 e eu quero te fazer uma pergunta. Você já tem o seu barco, mas ainda se sente inseguro para abrir as velas? Então confere essas duas dicas certeiras, porque esse vídeo é para você. Eu sou Marcelo Bonilla, instrutor náutico, e eu tô falando a bordo do veleiro Spray, que está ancorado aqui nesse paraíso que é a Coroa do Limo, em Itaparica, na Baía de Todos os Santos. Muitos alunos e seguidores do canal me procuram porque ainda se sentem inseguros na hora de abrir as velas. Acabam se atrapalhando, ficam nervosos e baixam as velas, fecham tudo e continuam no motor, deixando assim de curtir uma boa velejada. Analisando todos esses casos, eu cheguei à conclusão que as causas desse problema basicamente são duas. A primeira é uma falha na percepção do vento e a segunda é uma falha no arranjo ou na configuração do equipamento. E foi por isso então que eu resolvi fazer esse vídeo com duas dicas certeiras para a gente acabar com esse problema. Então, sem mais delongas, vamos a elas. Você já viu algum engenheiro que não saiba fazer as 4 operações básicas de matemática? Eu não conheço, exatamente porque é básico, é o beabá. Para velejar é a mesma coisa. Para você poder velejar, você precisa primeiro aprender a identificar qual é a direção do vento. Você não precisa a princípio dizer, é leste, é nordeste, é sul, sudoeste, isso é depois. Primeiro você precisa identificar visualmente com precisão da onde está vindo o vento. Por falar em vento, está começando a aumentar o vento aqui, então vamos entrar na cabine aí que o áudio vai ficar melhor. Então a primeira dica valiosa é: aprenda a identificar a direção do vento. Você pode olhar para aquela birutinha que tem lá em cima do mastro, você pode olhar para fitinhas que você prenda num stay, você pode perceber no rosto, né, virando o rosto até que você sinta o vento nas duas orelhas, você pode olhar para a água e ver que a direção daquelas ondinhas. Não importa, você precisa identificar a direção do vento a todo momento enquanto estiver velejando. É só assim você vai saber o que fazer, só assim você vai conseguir trimar as velas, só assim você vai conseguir manobrar o barco, fazer manobras, virada de bordo, jibe, etc. Mas se você não conseguir identificar a direção do vento, você não vai conseguir fazer nada, você só vai se atrapalhar e ficar nervoso. Então levem a sério isso. Você não precisa nem ter barco para treinar, você pode ir para a beira de algum lugar que tenha água, de um lago, do mar, de um rio, etc. e ficar percebendo o vento e ficar treinando isso, gente. Então não tem desculpa. Tanto é assim que naquele curso de videoaulas que está aqui no canal no YouTube, é uma playlist, a videoaula número 1 é sobre o vento. Faz 7 anos que eu fiz esse vídeo. Eu vou deixar inclusive o card aqui, ele ainda está lá no ar. Eu não tinha nem cabelos brancos. Às vezes eu fico me perguntando se os cabelos brancos que eu tenho são de 7 anos falando a mesma coisa para os alunos. Percebam de onde está vindo o vento, porque isso faz toda a diferença. A segunda falha que pode causar essa falta de segurança que a gente já falou está relacionado com um equipamento mal ajustado. Mais especificamente, na forma com que a gente guarda a vela mestra
ou vela grande. E até poucas décadas atrás, a vela mestra ou vela grande, ela era acondicionada dobrada em cima da retranca e ela era toda amarrada. Ela ficava amarrada de um jeito que nós dizíamos que a vela ficava ferrada. Esse é o termo náutico correto. E as operações de subir a mestra e descer eram tão trabalhosas que envolvia toda a tripulação nisso. Mas tem uma solução muito simples para resolver isso, que é a instalação de uns cabinhos finos entre o mastro e a retranca dos dois lados, de modo com que a vela, quando desça, se acomode no meio desses cabos. Isso já era usado por velejadores de cruzeiro há muito tempo e é conhecido como lazy jack, talvez em referência a um conto inglês antigo. Os cruzeiristas passaram a adotar cada vez mais o lazy jack, enquanto que os regateiros não gostaram muito da ideia porque os cabinhos causam arrasto. E os cruzeiristas, além de adotar, ainda aprimoraram, e eles criaram uma bolsa com zíper em cima, então a vela cai dentro dessa bolsa, você fecha e protege a vela, guarda e protege dos raios UV. Essa bolsa passou a ser chamado Lazy Bag. O conjunto Lazy Jack, Lazy Bag passou a ser tão popular que hoje a gente pode dizer que esse é um equipamento padrão em veleiros de cruzeiro. Eu falei tudo isso até agora para chegar na segunda dica, que é: ajuste e configure o seu conjunto de Lazy Jack e Lazy Bag. E é claro que se o teu barco não tem esses equipamentos, você deve então instalar. Aproveita também para ir lá e se inscrever no canal se ainda não fez e deixar uma curtida se gostar do vídeo. É muito comum barcos pequenos não terem Lazy Jack e Lazy Bag. E é muito comum também esses barcos serem o primeiro veleiro de muita gente que está começando a velejar. Então é aí que vem esse grande problema que acontece com o pessoal que tem o primeiro barco, de se atrapalhar muito com as velas. Então vale a pena sim instalar um Lazy Jack, um Lazy Bag, ou só o Lazy Jack em barcos pequenos, mesmo que sejam Day Sailor, mesmo que sejam um Marreco 16, por exemplo, um Rio 20, esses barcos nessa faixa de tamanho, você vai se beneficiar muito instalando esse equipamento, que não vai custar muito caro também. Eu vou mostrar no meu barco como é que funciona isso então. Vamos dar uma chegada lá fora. Bom, esse aqui é o sistema de Lazy Bag, Lazy Jack, que já tinha no barco aqui no Spray quando eu comprei, né? Então aqui está o Lazy Bag e os cabinhos do Lazy Jack. Normalmente o Lazy Bag ele é um pouquinho diferente desse, tá? Normalmente ele tem uns tubos de alumínio aqui que ficam dentro da bainha, costurados dentro do tecido, que deixam a parte de cima mais rígida, né? E normalmente são um pouco maiores também, em que a vela cabe com folga. Esse aqui ele é um pouquinho diferente, ele é um pouquinho mais simples, mas eu estou usando esse aqui sem problema, tá? Melhor ter um sistema assim do que não ter nada, e tá funcionando legal. Então ele tem alguns pontos aqui costurados onde se amarra, a gente amarra, faz um lie de guia aqui com os cabos do Lazy Jack. Aqui tá o zíper, ó, ele sempre fecha aqui em cima e abre para trás, para quando a gente for abrir a vela, deixar sempre o zíper bem aberto até o final. Percebam como os cabos do Lazy Jack aqui estão bem tensionados. Na hora de subir a vela, às vezes é melhor que eles não estejam tão tensionados, porque senão na hora que estiver subindo, as talas podem pegar. A vela tem que sair aqui no meio, ó, e o final das talas pode travar no Lazy Jack. A gente sempre tem que tomar esse cuidado na hora que estiver subindo a vela. E dependendo do caso, dependendo do barco, quando ele está muito tensionado, isso pode atrapalhar. Então é interessante que tenha algum ajuste dessa tensão, que a gente possa tensionar quando o barco está parado, quando está no pier, quando está ancorado, como agora, fica bem tensionadinho, fica tudo bem firme. Mas quando a gente vai velejar, a gente tem a opção de folgar um pouquinho. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho um cunho onde chegam os dois cabos do Lazy Jack, dos dois lados aqui, ó.
Então nesse cunho aqui eu ajusto, eu posso soltar um pouquinho, posso caçar mais, tá? Então esse é um dos ajustes que você deve ter no seu conjunto de Lazy Bag, Lazy Jack. Outro ajuste importante de você ter também no teu conjunto, não é exatamente no Lazy Bag, Lazy Jack, mas é nesse cara aqui, ó, que é o amantilho, né? Vocês já conhecem, assistem as videoaulas do nosso canal, sabem o que é o amantilho. Ele só serve para manter a retranca no lugar, para ela não cair. O amantilho normalmente ele é ajustável. Normalmente o amantilho, esse cabo, ele sobe até lá o topo do mastro, passa por uma roldana, vem por dentro do mastro e vem aqui, ó, para a secretaria. No caso desse barco, esse amantilho estava fixo e por enquanto eu não mexi nisso. O que eu fiz? Eu fiz um ajuste aqui, ó, aqui no final da retranca mesmo, porque é melhor ter algum ajuste do que não ter nada. Esse ajuste não é o ideal, mas também funciona. O que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei aqui, ó, uma ferragem, ó, que é um gato, para prender ele quando não estamos velejando, quando está ancorado aqui, por exemplo, né? Para a retranca ficar mais alta e não atrapalhar na entrada da cabine. Aumenta bastante o conforto. Mas quando nós formos velejar, então eu vou soltar isso aqui. E aí, ó, ele está preso no final do cabo com um lás de guia. A retranca vai baixar. E na hora de subir a vela, o amantilho não vai, então, atrapalhar, não vai interferir na forma da vela. Esse cuidado que a gente tem que ter. Então esse ajuste aqui também é importante você ter no seu barco. Ó, soltei. Pronto, agora na verdade ele está só suspenso aqui, ó, pelos cabos do Lazy Jack que estavam bem tensionados. Se eu soltar lá os cabos, ó, quem vai segurar a retranca para ela não cair vai ser o amantilho. Tá preso no final aqui. Outro cuidado simples, mas bem importante que você tem que fazer é aqui, ó, nessas pecinhas que se chamam sliders da vela, ó, que fazem ela subir no trilho e descer para que quando você esteja subindo a vela, suba fácil e também na hora de descer ela quase cai sozinha. Esses sliders que são o tipo mais comum, né, de deslizador, pecinhas de plástico, basta você passar vaselina sólida. Você compra um potinho de vaselina sólida, custa menos que um cafezinho, e você passa em todos os sliders e ele escorrega super bem. Então, outra dica simples e valiosa. Entendidas essas dicas, agora fica fácil sair para velejar e abrir as velas sem sustos. É só seguir essa sequência para qualquer veleiro que tenha vela mestra tradicional. Abra o zíper do Lazy Bag antes de sair. Saia motorando da marina, poita ou ancoragem. Procure um lugar aberto e livre para fazer a manobra. Solte o amantilho se for necessário. Coloque o veleiro aproado com o vento. Solte a escota da vela mestra. Enquanto motora contra o vento, vá subindo a mestra com a adriça, cuidando na passagem de cada tala para que não trave nos cabinhos do Lazy Jack. Casse a driça até que a testa da vela fique tensionada. Não precisa ser demais. Mude o rumo, saindo da zona morta. Estabilize em um rumo de orça ou través. Ajuste a escota da mestra. Abra a genoa para o mesmo lado que a mestra está aberta, ou seja, para sota-vento, e ajuste a escota. Desligue o motor e curta esse momento mágico.